Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Hoje a gente aborda um assunto que vem preocupando muitos andradenses, a questão da exploração das nossas serras. Foi destaque em São Paulo, foi capa do jornal O Estadão e também da Rádio Eldorado. Eu vou conversar com o repórter André Borges, que fez essa matéria. André, obrigado por nos atender. Seja muito bem-vindo, Andradas. Obrigado, é um prazer falar com você, João, e com quem nos acompanha. André, você já conhecia Andradas antes dessa matéria? Eu já tive a oportunidade, cidade que gosto muito, apesar de ficar sediado ali em Brasília, vou muito para o interior de Minas, né? E já tive a oportunidade, recorrentemente vou muito para Poços de Caldas, por questões familiares ali, então conheço bastante a região, inclusive, João, a Serra do Caracol, né? Que está no alvo central, né, de toda essa questão. André, a gente vê essa questão, você fez uma matéria, foi capa do jornal do Estado de São Paulo, falando sobre essa questão do potássio. Hoje a gente tem essa guerra entre Ucrânia e Rússia, os preços dos fertilizantes, eles aumentaram, existe esse medo de faltar fertilizantes e vem-se essa busca por potássio no nosso país. Como que foi esse teu trabalho de investigação até chegar em Andradas? Pois vem daí a provocação. É interessante, né? A gente sai de uma coisa tão complexa, distante da gente. A gente está falando de guerra de Rússia e Ucrânia, né? E a partir daí eu acompanho, cubro já há alguns anos a área de meio ambiente e mineração, que praticamente são assuntos correlatos o tempo inteiro. Você está tratando de uma coisa, vai falar da outra também, né? A partir da cobertura disso, o que a gente apurou é que teve uma explosão, uma demanda imensa por jazidas de potássio no Brasil, porque a gente importa mais de 80% do potássio que vira fertilizante e abastece o agronegócio nacional. Tudo bem, né? Vamos dar uma olhada nos números. Eu fui atrás da Agência Nacional de Mineração e aí, João, o dado é revelador. A gente teve no primeiro semestre, de janeiro a junho desse ano, 50, um número exato, 50 pedidos para a exploração de potássio no Brasil inteiro. Tá? A média nos últimos 10 anos, se você considerar o ano todo, de cada ano, é de 14 pedidos. Tá? Então, assim, mais do que triplicou o volume ali, em média, né, meio que triplicou o volume que a gente tinha anual, apenas no primeiro semestre desse ano. Reuni todas as informações, fui dar uma olhada nos locais onde esses pedidos estavam sendo registrados. A maior parte está na Amazônia, está lá na calha do Rio Madeira, é um rio conhecido por ter ali muita jazida de potássio e focos também de conflitos, porque são áreas que são muito próximas lá de terras indígenas e unidades de conservação federais. Mas me chamou muita atenção quando eu fui dar uma olhada em Minas, o que estava acontecendo na região de Andradas, especificamente. Dois pedidos foram registrados no início desse ano para retirar potássio na região de Andradas, na região do entorno da Serra do Caracol, pedidos esses que se somam a outros, e aí eu fui apurar para compreender o que estava acontecendo, a outros que, por exemplo, envolvem a extração de bauxita, né, que já é conhecida na área e que se pretende ampliar e muito. Foi a partir daí, João, que eu fui ver o que estava acontecendo na cidade. Não tinha essa informação, aí fui ver manifestação popular, organizações da sociedade civil, o povo dizendo não, porque está sendo tocado sem transparência devida, esse processo todo. E por conhecer a região, procurei a prefeitura, procurei gente que está tratando disso diretamente, procurei todas as empresas, porque sei da importância que tem a manutenção não só do meio ambiente para vocês, mas também o apelo turístico, o papel que isso desempenha, né, para a cidade toda. Nesse trabalho você conversou com autoridades, com representantes de empresas. Quando você percebeu que um dos locais faz parte do Caminho da Fé, que é um circuito religioso do turismo, movimenta aí milhares de pessoas anualmente, vem crescendo. Isso também tem pontos turísticos, como o Pico do Gavião, entre outros locais, cachoeiras. Isso também despertou essa atenção, seja no turismo, como também na questão ambiental? Muito, muito. A questão do Caminho da Fé é central nisso, porque ela é muito simbólica. A gente está falando de uma das principais trilhas do país, conhecidas no país inteiro. Muita gente de outros estados segue até a região para fazer essa trilha. Eu já conhecia, nunca fiz, quero ter oportunidade, vou fazer.
mas já conhecia da relevância dela, da tradição que ela tem. E aí, assim, uma coisa que é curiosa, e você vê como o assunto é complexo. Do lado das empresas, o que eu ouvi não vamos fazer nenhuma intervenção direta no traçado da trilha, que já existe. Mas não se trata exatamente disso, né? A gente sabe como isso funciona. Se você está passando por aqui, a trilha passa aqui neste caminho, e você faz algo logo ao lado, e a gente está falando, isso é muito importante para estar na cabeça de quem está acompanhando a gente para entender. O tipo de potássio que tem em Andradas, João, ele é diferente do tipo que tem na Amazônia. Tem uma diferença fundamental. Na Amazônia, você perfura o solo e o potássio que tem lá, ele está a cerca de 800 metros de profundidade. Tá? Ou seja, você faz uma cava gigantesca e lá dentro, você escava lá dentro da terra. Vira um verdadeiro caminho ali, sabe? De minhocas gigantes, sabe? Aquela coisa como se fosse linhas de metrô lá embaixo, operando, descem máquinas grandes, do porte de caminhões e tratores, para dentro dessas cavas e operam lá embaixo, no subsolo. Isso não tem nada a ver com o que se prevê para a região de Andradas. Em Andradas, o potássio ele está na crista do solo. A característica geológica ele está por fora. As pedras afloram de potássio, ou seja, é aquela cava que a gente conhece, está acostumado a ver, que se abrem, né, aqueles caracóis imensos, me perdoe o trocadilho, mas é isso que pretendem fazer, abrir aquelas cavas que você vai com degraus, cortando tudo por fora, né? Então eles falam, olha, não tem impacto direto, se for feito do lado, quem fizer o caminho da fé, o que vai ver não é mais aquela vegetação toda conservada, o que vai ver é uma cava imensa de máquinas e de seus reflexos, que a gente está falando como poeira, que é muito comum, e o potássio, que se tira do potássio para ele ser viável, além de bauxita, a gente sabe disso, é volume muito grande, né? É tonelada muito grande. Não é uma coisa pequena, específica. A gente não está falando de um metal nobre como o ouro, né? A gente está falando de uma coisa que, para realmente fazer sentido industrial, a operação é gigantesca, a remoção é muito grande. Então, é um assunto que me pareceu extremamente delicado e importante, não só para a região, mas para o que o país pretende fazer com as suas jazidas, já que a gente está no momento realmente aí de virada sobre esse assunto. A gente viu o que aconteceu na Serra do Curral e toda a pressão envolvida na questão de mineração em Minas Gerais. Portanto, a gente pode estar diante de um segundo capítulo desse tipo de abordagem, né? Qual é o tipo? Acho que Minas tem que pensar, Andradas tem que pensar, os gestores municipais, a população que acompanha. Qual é o tipo de desenvolvimento que nós queremos? Essa pergunta não sou eu que tenho que responder, estou reportando a complexidade do assunto, mas o papel desta abordagem é chamar para esse tipo de reflexão, João. A hora que você viu que nascia o movimento na cidade, teve manifestação em praça pública no Dia do Meio Ambiente, surgiu-se o movimento na internet, várias ações estão programadas para acontecer aí. Quando você viu esse envolvimento da população, o que você pensou? Eu achei assim, um bom passo, muito importante de conscientização, de envolvimento, de engajamento real. Muitas vezes isso fica restrito. Eu cubro muito essa área, como disse, de mineração e meio ambiente, fica muito restrita aos entes que representam, né? Ministério Público, Defensoria Pública, organizações do setor civil, sejam ambientais, de direitos civis e tal, mas a população se mobilizar é muito emblemático de algo que precisa ser respondido. Eu acho que a população está de parabéns, me chamou a atenção justamente por isso. Foi por isso que eu resolvi trazer o exemplo da região, de Andradas, região, do que está sendo feito na cidade. É a população cobrando, a imprensa está aqui para isso, para dar espaço para isso mesmo, né? E daí a ideia de mostrar isso, inclusive, numa reportagem de cunho aí nacional, para mostrar como é que o povo da região de Andradas está reagindo, está cobrando respostas, exigindo o que é de direito deles. O André, essa matéria, você capa? É uma coisa bacana, né? Acho que dá o tamanho disso, né? Foi a manchete do Estadão, que circula no país inteiro. É uma das matérias hoje de maior repercussão no jornal. A gente sabe
pelas métricas todas que a gente tem de portal, é um dos materiais mais lidos que tem repercutido. Eu falei também sobre essa cobertura para a Rádio Eldorado, né, que também pode ser ouvida no país inteiro. Uma rádio está baseada em São Paulo, mas também tem essa circulação nacional. Enfim, eu acho que isso é um pouco da resposta que traz a relevância do tema, né? Andradas está no meio hoje de um assunto que é central para o futuro do país. Ela tem que estar bem atenta ao que querem fazer com a terra dela.